Boa noite. Boa Boa noite, noite. Laila. Boa noite, Jerusa. Gente, é uma honra estar aqui neste salão de autógrafos, nessa sessão de lançamento de obras em compartilhamento de identificações curriculares com o Sexto Informace e entre o Sexto Informace e o Quinto Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, sob a coordenação do professor Dr. Roberto Sidney Macedo e da nossa querida também professora doutora Denise Guerra, da Faculdade de Educação da UFBA e presidido pelos professores doutores José Augusto Pacheco e Antônio Flávio Moreira. Boa noite a todos, que alegria estar aqui com todos vocês. É uma honra estar participando dessa apresentação. E esse brinde, ele é compreendido como um ritual em que uma bebida é tomada como expressão de honra ou boa vontade. A bebida tomada e a expressão verbal que a acompanha tem acontecido desde a terceira edição do Informace. Nesse momento, brindamos a Janus, um deus grego representativo de mudanças e transições, tendo como referência de partida os registros da memória e da história. Em nossa quarta edição, brindamos ao professor Dr. Jacques Arnaud, da Universidade de Paris 8, tendo em vista sua grande colaboração em torno do conceito fundante de multireferencialidade, um dos pilares de sustentação do nosso grupo de pesquisa. No quinto Informace, fizemos um brinde duplo aos estudiosos Jerome Brunner e Clifford Geertz, expressando nossa gratidão pela colaboração em nossa compreensão de que o processo educativo é irretutivelmente um processo cultural e, por isso, radicalmente contextualizado. Também um outro fundamento de onde os estudos e as pesquisas do Formace se ancoram. Nessa edição, levantamos nossas taças, copos, xícaras, cumbucas e canecas e tomamos a bebida em direção às e aos professores, pesquisadores, pesquisadoras, históricos, históricas do campo do currículo no Brasil, na África e em Portugal. Pois os estudos, pesquisas e ensinamentos desses grupos nos sustentam e nos acompanham desde quando nos encantamos e muitas vezes, por causa deles e delas, com a integridade e a profunda interferência que o currículo tem em nossos processos formacionais e formativos e suas ressonâncias e desdobramentos em nossa vida. Com muita emoção que nós trazemos esse brinde às professoras Nilda Guimarães Alves, Jesus Maria Souza, Maria Eliette Santiago, Terezinha Frois Burna e aos professores José Augusto Pacheco, Antônio Flávio Moreira e Alfredo Veiga Neto. Nossa gratidão por tanto aprendizado, tanto compartilhamento de saberes e de sabores da educação, do currículo e da escola, que nos inspiram em suas três singularidades e nos orientam em seus movimentos no coletivo. E, parafraseando a professora Nilda Alves, suspendemos as nossas taças, copos, xícaras, cumbucas e canecas, dizendo: viva vocês, por serem quem são e fazerem o que fazem. E viva nós, por tê-los. Viva! A partir de agora, conheceremos as produções que estão sendo lançadas ou relançadas, apresentadas por suas respectivas ou respectivas autores e autoras. Para dar oportunidade a uma maior quantidade nesse evento de lançamento, em função do tempo que nós temos, os autores gravaram vídeos de até 3 minutos. Entretanto, podemos interagir no chat com comentários exclusivamente. Não, a gente não pode fazer pergunta, porque os autores não estão presentes, mas ainda assim a gente pode interagir de algumas outras formas. Perfeito. Então, vamos iniciar a apresentação dos vídeos com o primeiro bloco selecionado para o conhecimento e a contemplação de todos vocês. Boa noite. Com a pandemia instalada no nosso meio, nós decidimos retomar
o filme Os Sonhos, do Akira Kurosawa, para trabalhar com ele no grupo, na pesquisa que realizamos. Mas me parece, nós já tínhamos trabalhado no grupo, era outro grupo, porque o livro foi lançado em 2014, com uma série de autores, uma grande quantidade de textos. O livro inicial foi em CD-ROM, elemento que parou de existir, né, para nós nos nossos computadores. Então, nós decidimos organizar um e-book agora, né, neste ano atual, 2021, para relançar aquele livro de 2014 em e-book, né? E um outro livro com artigos originais feitos este ano pelo atual grupo que coordeno. Naturalmente que não resistimos à tentação de chamar 2 colegas, Leonardo Nolasco Silva e Rose, para que pudessem colaborar também com 2 artigos no livro atual de 2021. Convido para que vocês possam ver este livro e trabalhar com ele, quem sabe, pensando um pouco esse momento em que a gente se encontra. Olá, me chamo Fábio Azevedo, sou psicólogo, professor universitário, doutorando, faço doutorado na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Roberto Sidney Macedo, e, portanto, membro também do grupo de pesquisa Formace. E é uma grande honra poder lançar nosso livro, recém-publicado agora pela editora da Universidade Federal da Bahia. O livro se chama Das Botijas da Civilização, uma etnografia com a Fundação Casagrande. É um livro fruto de uma pesquisa de mestrado em chave etnográfica, né, por óbvio, e é um livro escrito em prosa poética, em primeira pessoa, uma etnografia que experimenta o diálogo com a literatura, também em pequenas narrativas autoficcionais, né, além dos relatos, dos depoimentos que vão sendo mostrados no decorrer do livro, né, das pessoas, das personagens da pesquisa. É um livro escrito em pequenos capítulos. Ao final do livro, eu fiz um pós-scriptum, falando um pouco das minhas questões metodológicas, de como abordei o campo, a questão da escrita também, né? Utilizo o conceito de transcriação de um crítico literário brasileiro, e faço uma adaptação desse conceito na transposição da experiência de campo para a experiência da escrita etnográfica. É um livro que trata da experiência de uma fundação, a Fundação Casagrande Memorial do Homem Cariri, uma fundação que fica no sertão nordestino, no Brasil, que trabalha com crianças e jovens, sobretudo no campo da educomunicação, mas principalmente utilizando a mitologia dos índios Cariri na sua forma de transmissão ali dos saberes e dos conhecimentos que são propostos. Acho que um dos méritos do livro é justamente chamar a atenção para uma instituição que conseguiu mesclar, como digo, o sagrado e o profano, e manter, né, na sua concepção, com encantamento, digamos assim, né, todas as atividades ali realizadas. Então, o que chama a atenção é justamente para essa capacidade da cultura, da mitologia, portanto, né, da imaginação, do encantamento, como formas de transmissão cultural e de formação de crianças e jovens. O livro está disponível tanto no site da Amazon, como também pode ser encontrado no site da editora da UFBA, ou ainda através do meu e-mail, fabio.giorgio@gmail.com. Espero que gostem, os que tiverem oportunidade de ler, e mantenham aqui disponível para um diálogo. Um abraço. Olá,
todos, todas e todes. Eu sou Rita de Cássia Frangella e venho hoje apresentar a obra Políticas Curriculares, Alfabetização e Infância por Outras Passagens. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordeno o grupo de pesquisa Currículo, Formação e Educação em Direitos Humanos. Essa obra é uma produção coletiva desse grupo de pesquisa que tem, ao longo dos últimos anos, se dedicado a discutir as políticas curriculares, em especial políticas curriculares para a formação de professores, formação de alfabetizadores, para a alfabetização e educação infantil, problematizando uma forte perspectiva de centralização que temos observado sob a égide da defesa dos direitos do comum a todos, que daí defende a possibilidade de traçar rotas nacionais e, por isso, únicas e precisas para o desenvolvimento dos processos pedagógicos nessas etapas da educação básica e da formação de professores. Então, convido-os a dialogarem conosco através da obra. Nesse livro, o livro reúne diferentes artigos de doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica, doutores formados e que hoje continuam como pesquisadores no grupo. Além disso, as articulações com outros grupos de pesquisa de outras universidades, de Minas, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte. Então, esperamos que você faça parte também dessa rede de diálogo conosco, pensando e discutindo a formação de professores, as políticas curriculares voltadas para a infância, alfabetização e formação dos profissionais de educação que atuarão nessas etapas da educação básica. Que tenhamos uma... Olá, eu sou Sérgio Luiz Pereira da Silva, autor do livro Gozo Estético da Cultura Visual, que é, na verdade, meu penúltimo livro, mas em virtude da pandemia não fizemos o lançamento. E agora aproveito essa oportunidade para fazer o lançamento desse nosso livro. O livro trata da questão da cultura visual de forma interdisciplinar. Abordamos questões das ciências sociais, da estética, das artes visuais de uma maneira geral, para discutir questões sobre reconfigurações identitárias, memória social e de como nessa cultura visual se produz uma nova forma de alienação social. O livro é fruto de uma pesquisa que estamos desenvolvendo já há algum tempo, e esse primeiro produto nesse livro reflete basicamente as etapas de reflexão desse processo de pesquisa. Trabalhamos com o conceito de cultura visual, onde damos a ele um lugar interdisciplinar e fundamentalmente crítico, e retomamos questões ligadas à Escola de Frankfurt para atualizar ou tentar atualizar esse debate na sociedade pós-convencional que vivemos, uma sociedade virtualizada, onde encontramos uma virtualização real e não uma realidade virtual. Então esse livro trata da questão de como as dimensões das imagens técnicas dentro de um contexto da cultura visual, ela produz ou pelo menos solidifica novas formas de relações sociais. Sua efemeridade, sua circulação e seu excesso são formas de tratarmos criticamente a imagem na sociedade em que vivemos. Espero que a leitura agrade a todos e seja suficientemente crítica para que a gente possa construir um debate sobre o tema. Muito obrigado. E aí, Laila? Gente... Só coisa boa, né, Gel? Só coisa boa, né? Professores, educadores maravilhosos, trazendo aqui as suas obras, né? Resultados de trabalhos, de pesquisa, que têm implicações diretas envolvidas com as questões curriculares, né, que são temáticas do nosso interesse, né? Professora Nilda, que é essa nossa grande mestra e referência no campo da educação, no campo curricular, né? Nós tivemos aí também nosso querido Fábio, farmacianista, né, trazendo essa perspectiva também etnográfica, dialogando com a literatura, a professora Rita, abordando a formação de professores na infância, alfabetização, né, trazendo perspectivas outras para debater o campo do currículo nesse âmbito, e o professor Sérgio, que fecha esse primeiro bloco, trazendo essa perspectiva da imagem enquanto também estrutura outra, né, de formação, aquilo que a gente percebe enquanto estética ou arte, né, no sentido de trazer as experiências imagéticas enquanto também construtos atravessados de potência na formação. Então,
esse primeiro momento, um momento que abre com muita qualidade o nosso salão de autógrafos, né, a nossa apresentação, e a gente fica muito feliz com a participação de todos, e desde já agradecemos muito todos os autores. Vamos agora para o nosso bloco 2, né, para a gente continuar, então, com as apresentações dos nossos autores e autoras aqui no nosso salão de autógrafos do Luso. Boa noite a todos, todas e todes. Eu quero abraçar com satisfação os participantes e as participantes do colóquio, do 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e 6º Informar-se, e dizer que é com prazer que apresentamos a obra da nossa autoria, Pesquisa-Formação, Formação-Pesquisa, Criação de Saberes e Heurística Formacional, publicada pela Pontes Editora, Campinas, São Paulo. Transversalizada por duas preocupações fulcrais, ou seja, uma certa superficialização dessa concepção de pesquisa e a sua realização, assim como sua simplificação, esta obra nos oferece um esforço para compreendermos de forma aprofundada e implicada este modo formacional de pesquisar. Assim como apresenta opções metodológicas para que a pesquisa seja realizada com a experiência formativa das pessoas e suas irredutíveis singularidades. Um significativo desafio para nós pesquisadores, né? Ou mesmo um complexo desafio para nós pesquisadores do campo educacional e formacional. Partindo de uma heurística transformacional, a pesquisa-formação tem um seu rigor próprio e apropriado, como nos diz o colega Dante Galef. É singular e singularizante, na medida em que vai ao encontro das experiências formativas das pessoas, ao mesmo tempo exorta, né, educadores, né, aos processos transformacionais. É, portanto, uma praxis pesquisante. A elaboração do seu construto de pesquisa, como muitos chamam de objeto de pesquisa, mas a elaboração do seu construto de pesquisa carrega consigo a produção do saber e a implicação formacional entretecidas. Ótimas leituras pesquisantes para as pessoas que irão ler esta obra. Um grande abraço, tá? E vamos conversando. Meu nome é Giovanni Girotto, eu sou doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Maringá e bolsista da CAPES. Meu nome é Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula, eu sou professora do Departamento de Teoria e Prática da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. Bom, nós estamos aqui hoje para apresentar a nossa obra a vocês, o nosso livro intitulado Sobrevivências Migratórias, Narrativas Haitianas sobre Acolhida, Educação e Inclusão. Esse livro ele foi prefaciado pela professora Franciele Clara Pedroso, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Pato Branco. Bom, primeiramente nós gostaríamos de agradecer os haitianos, as haitianas, que estiveram envolvidos junto com a gente na construção dessa pesquisa, na ocasião da minha dissertação de mestrado, e que agora, né, se materializam nessa obra. Foram vivências lindíssimas, né, e narrativas muito importantes para questões relacionadas à sociedade, mas também à educação. E essas narrativas, elas são fantásticas. Os haitianos se sentiram muito à vontade de contar as suas histórias para o Giovanni, porque o Giovanni fez um trabalho de etnopesquisa crítica, de escuta sensível, de aproximação lenta com as haitianas e os haitianos, e eles foram adquirindo confiança.
E eles começaram a descrever, né, sobre as expectativas e sonhos em relação ao Brasil, as razões da imigração, a questão como que é a educação no Haiti, a educação no Brasil, as dificuldades e também o processo de acolhimento. E nesse livro, Giovanni faz uma revisão de literatura muito interessante sobre os trabalhos que discutem inclusão, que discutem acolhimento em diferentes áreas e na educação. Bom, então o trabalho é essa mescla, né? Tanto teóricos e outros pesquisadores que abordam essas questões migratórias relacionadas à acolhida, inclusão e educação também, e juntando isso tudo com as narrativas que abrilhantam, né, ainda mais nossa pesquisa e nosso trabalho. E vocês vão gostar muito de ler esse trabalho, porque ele tem uma perspectiva do currículo antirracista, da necessidade de conhecimento dos brasileiros da história do Haiti e da necessidade de trabalharmos mais a questão da defesa desses povos, né? E o quanto nós precisamos aprender com eles. Sim. Bom, é isso. Convidamos vocês a conhecer um pouco mais de perto a nossa obra e espero que vocês gostem. Obrigado. Obrigada. Olá, eu sou Jamile Borges, sou antropóloga, sou professora da Universidade Federal da Bahia e vim aqui convidar vocês para o lançamento do meu livro Narrativas Curriculares, ensaios sobre cibercultura, tecnologia e sociedade, que vai ser lançado agora dentro do colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Currículo, de 9 a 11 de novembro, por via remota, virtual, e este livro espelha, né, um conjunto de ensaios, de temas sobre os quais eu venho me dedicando nos últimos 22 anos de docência na universidade pública. Então eu convido a todos e todas vocês que venham celebrar conosco a realização desse grande evento, mas que venham também falar um pouco, discutir, compreender e entender os temas relacionados à educação, práticas curriculares, cibercultura, tecnologia, sociedade, ciência, e como tudo isso tem impactado a produção e a prática de pesquisa nas áreas da educação. Espero todos e todas vocês lá no nosso colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Currículo. Até breve. E agora, Laila, gente, que bloco gentil, né? Que bloco suave. Professor Roberto, com seu trabalho de pesquisa, articulando com os textos, os livros sobre resistências e reexistências, assim, fantástico. O Giovanni Girotto e a professora Cília, a Jamile. Jamile é uma fofa, ela é um amor, ela falou comigo e eu disse, faz, Jamila, o vídeo. Na hora que vi o vídeo eu disse, lindo, que coisa linda. E agora nós teremos o bloco 3, e nesse bloco 3, professor Roberto, o senhor que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, preste atenção aí, porque o senhor terá uma surpresa muito bonita. Olá, eu sou Antenor Rita Gomes, autor do livro As Imagens nas Configurações Educativas Contemporâneas, a Perspectiva da Cultura Visual. Esta obra está voltada para pesquisadores e educadores que se interessem pelo tema da cultura visual. É uma obra que pretende preencher uma lacuna na esfera da produção de conhecimento, porque tenta oferecer subsídios e reflexões sobre as relações entre cultura visual e educação. Se ocupa em reunir postulados teóricos, levantamentos e proposições pedagógicas correlatas ao tema para questionar os valores formativos e simbólicos das imagens. Uma obra de perspectiva transversalizante que aborda as imagens em suas relações com a sociedade, com a cognição e as formas de sociabilidade. Promove reflexões pedagógicas que favorecem as práticas docentes conectadas com tais demandas e favorece a circulação de temas de interesse educacional, como, por exemplo, o ativismo visual, pós-verdade, pronunciamento visual, convergência cultural, transmídia, etc. Além de estabelecer correlações entre as visualidades e as configurações educativas, a obra tem como propósito alicerçar a discussão sobre a produção acadêmica disponível em repositórios digitais de pesquisa do Brasil e de Portugal, objetivando compreender, em contraste,
as perspectivas teóricas e conceituais em que as imagens vêm sendo abordadas por acadêmicos nesses dois países. O livro se encontra à venda no site da Paco Editorial e no site da Amazon. Muito obrigado. É com grande satisfação que anunciamos o lançamento da obra intitulada Roberto Sidney Macedo, Currículo, Formação, Pesquisa e Mais Vida em Educação, pela Pontes Editores. O livro é um tributo, um reconhecimento, uma homenagem, organizada como um presente para o professor Roberto Sidney pela rede Obformace, uma experiência densa e profícua de rede de pesquisa, ensino e extensão universitária, criada a partir da experiência formacional fundante do Formace em Aberto na FACED UFBA. O Formace é a extensão mais criativa e intensa no Brasil da experiência pedagógica plural que representa a experiência de Paris 8. Sob a responsabilidade do professor Roberto Sidney Macedo, se traduz como uma experiência acontecimental de praxis formativa e criação conceitual, tendo em vista assegurar uma epistemologia de autorização do sujeito aprendente. A rede atualmente é composta pelos grupos Formaci UNEB, Formace UFES, Forcut UFRB, GPDoc UFRRJ, Formace UFBA, Formace Infância UNEB, Cultive UNEB. Os textos que integram o presente livro surgem como uma oportunidade ímpar para oferecer aos leitores um passeio pela obra de Roberto Sidney Macedo, aqui então digerida e apresentada sobre o viés dos autores e autoras que participaram dessa construção intelectual e conceitual como integrantes e coprodutores de tais construtos. A presente obra é compreendida como resultado de uma forma produtiva e criativa de apresentar os modos singulares de apropriação e exercício prático das construções conceituais apresentadas na obra. O prefácio desse livro, assinado pelos professores Joaquim Gonçalves e Sérgio Borma, nos recomenda a leitura do presente trabalho, especialmente para aqueles interessados em se aproximar no pensamento elaborado pelo professor Roberto Sidney Macedo, mas também para aqueles todos que tenham interesse de se inserir no debate no campo da educação de um modo rigoroso, plural, criador de sentidos, que tem no horizonte a construção de um agente autor que se processa na direção da autoria cidadã. Este livro, estes textos, congregam inúmeros outros trabalhos, aqui simbolicamente representados, demonstrando a potencialidade dos conceitos criados e desenvolvidos pelo professor Roberto Sidney Macedo, bem como sua densidade, intensidade de práticas efervescente, processual e instituinte. Leiam Roberto Sidney Macedo, Currículo, Formação, Pesquisa e Mais Vida em Educação, pela Pontes Editores. Boa noite a todos e a todas. É um prazer poder estar no 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares do ano 2021, como também é um prazer estar aqui representando a Academia de Letras e apresentando, não é, para o relançamento da 4ª antologia de textos científicos. Essa antologia que a gente produz, né, promove todos os anos, é um projeto muito bacana, é um projeto âncora da Academia Escadense de Letras, que fica na cidade de Escada, no estado de Pernambuco, e traz textos na área da educação, como também em outras áreas, em várias áreas do conhecimento. Textos que contribuem para o trabalho do professor, para o trabalho do aluno, para o trabalho do pesquisador. São textos também de autores, professores, estudantes, pesquisadores
e tem um trabalho, não é, que é muito maravilhoso, que é significativo, trazendo essa contribuição. Nós que fazemos Academia de Letras e participamos da quarta antologia, tanto os autores como os editores, a comissão organizadora, se sente muito orgulhoso e se sente muito feliz de poder ter a oportunidade, neste evento grandioso e maravilhoso, de fazer esse relançamento. Eu espero, né, que tenham oportunidade de poder olhar, de poder ler algum texto dessa antologia, que são textos, né, em várias áreas do conhecimento e que trazem uma boa contribuição para nós do campo da educação. Portanto, está aqui, né, um relançamento dessa quarta antologia. Eu agradeço a todos e a todas que estão nos escutando, e é uma honra muito grande, é um prazer poder estar aqui, poder participar do currículo e poder fazer o relançamento desse livro, né, que é tão importante para nós, que é uma felicidade também para nós que fazemos Academia Escadense de Letras e produzimos, né, esse material a partir de um projeto que é um projeto muito importante para a academia, como também é importante para o campo da educação e para outras áreas também do conhecimento. Boa noite. Criações e métodos na pesquisa em educação. Verônica Domingues Almeida, Maria Roseli Gomes Brito de Sá e Paola Zordan. A obra, assumidamente mestiça, fruto de encontros de pesquisadores e pesquisadoras que transitam entre a Bahia e o Rio Grande do Sul, entre outros estados brasileiros, procura fazer uma amostragem de pesquisas de âmbito multireferencial entre perspectivas variadas. A hermenêutica, as abordagens sistêmicas, a filosofia da diferença e o pensamento nômade que se expressa nas cartografias esquizoanalíticas. Trata-se de mostrar como, em suas singularidades, se desenham métodos em pesquisas da área de educação produzidas em universidades públicas. A fusão das organizadoras acontece desde uma discussão metodológica em torno da escrita de uma tese que investigava manifestações de docentes em uma rede social. O diálogo entre diferentes perspectivas, a que interpreta e a que desconstrói a interpretação, se fundem em um novo atravessamento epistemológico aglutinador, o qual resulta, entre outras produções, neste conjunto textual. Entre os dois eixos sobre os quais se agrupam os textos do livro, temos uma fecunda problematização entre as dimensões explicativas, clarificadoras e as expressivas, poéticas, na qual diversos textos se apresentam como desejo caleidoscópico de produções cujos distintos estilos de escrita e modos de expressão vêm compor uma só imagem. O método para a composição do conjunto de ensaios apresentados aqui constitui-se como a bricolagem móvel do que se dispõe como caleidoscópio, cujo traçado exige um olhar entre 3 lâminas de espelhos, ou seja, a tripartição das pesquisadoras que o organizam. A bricolagem, enquanto procedimento construtivo, desconstrutivo, permite uma composição formativa social que apresenta questionamentos e partes de realidades diversas. Montagens, caleidoscopias, autobiografia, mosaicos, causgrafia, pesquisação, hermenêutica, inventários, cartografias, muitos são os nomes para os métodos contemporâneos utilizados nas pesquisas em educação. Que coisa linda, hein, Gerudo? Eu confesso que eu estou emocionada.
Emocionada porque nesse bloco a gente teve a surpresa, né, para o professor Roberto. Eu queria agora estar vendo o professor Roberto, dar um abraço no professor Roberto, né, nessa homenagem mais do que merecida para esse grande mestre, esse grande professor, educador, dessa surpresa que ele está aí agora recebendo essa homenagem, né, desse livro organizado pela professora Denise e demais formacionistas envolvidos nesse projeto, né? A professora Rita Dias, a professora Ana Verena Taim, tantos outros que projetaram e pensaram esse livro que registra, na verdade, toda a trajetória do professor Roberto Sidney, né, no campo da educação, no campo da formação, pela sua sensibilidade, pelo seu acolhimento, pela sua percepção sensível, né, às questões que envolvem a educação. Então, nada mais do que merecida essa homenagem e essa obra ficar registrada, né, na história da educação baiana, da educação brasileira e da educação mundial. Você sabe, né? Como é que a gente chamava esse livro? O livro secreto. Parabéns, professor Roberto. Muito abraçado. Eu queria muito estar vendo o senhor agora, mas receba o meu abraço. E junto com isso, né, ainda teve outros lançamentos, né, outros autores maravilhosos. O primeiro que apareceu, altamente suspeita, né, de falar, professor Antenor Rita Gomes, minha grande referência, né, desde a época do mestrado, lá com o Cultive, que é um grupo que surge a partir do Formasse, né, quando o professor Antenor encerra aspas, né, ele termina o seu doutorado, então funda o Cultive, que é o grupo que eu participo também, que se debruça sobre essas questões da imagem, da formação e do currículo. O professor Antenor lança, então, esse livro que é fundamental, principalmente para quem está começando agora a pensar esses aspectos imagéticos, né, na formação, um livro muito interessante, um livro que qualquer estudante, seja de doutorado, de mestrado, de graduação, iniciação científica, que se interesse por isso, pode adquirir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E as demais obras, né, Gel, que foram apresentadas aqui para a gente, né, a coletânea da professora, organizada pelas professoras Verônica, né, a professora Maria Roseli Sá e a professora Paula Zordan também, que brindaram a gente com criações e métodos na pesquisa em educação. Interessantíssimo também, um livro atravessado por questões que envolvem os nossos interesses no campo do currículo. E o relançamento, né, importantíssimo. Obras relançadas são muito interessantes, importantes para a gente, porque a gente vai sempre retomando, olhando para as publicações anteriores e refletindo, reconectando novas ideias, né? Então, a quarta antologia de textos acadêmicos, né, essa organização de pesquisas que a professora Maria Cândida toma enquanto organização e relança aqui com a gente, também tem a sua potência, o seu espaço. Ou seja, esse bloco realmente foi um bloco emocionante, mas o bloco também que traz toda essa potência que o nosso Luso apresenta enquanto lançamento de livros, né? Exatamente. E a professora Maria Cândida, ela me contatou logo no início que a gente da organização, e esse livro, se não me falha a memória, é um livro que tem autores portugueses, porque ela também fez o doutoramento dela na Universidade de Uminho, foi onde nós nos conhecemos, inclusive. Que maravilha. Vamos deixar registrado, né? Isso também, né? Porque a gente fez essa tentativa de fazer esse encontro, já que o nosso encontro é luso afro-brasileiro, né? Nos interessa, sim, essa irmandade, né, de publicações. Acho que a gente pode, então, para o próximo bloco, né? Vamos lá, que tem muita coisa boa ainda pela frente. Começo anunciando com realce o título da nossa obra, Tomar partido da escola e dos seus educadores. Do escárnio político da escola sem partido à dignidade da escola autorizante. Uma boa noite às pessoas que participam do 5º Colóquio Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e 6º Informace. A obra que ora estamos lançando como organizador e autor foi publicada pela editora da Universidade Federal da Bahia.
e escrita por um coletivo de autores e autoras inspirados e inspiradas na crítica a uma certa barbárie política e na afirmação de uma resistência autorizante. Quero agradecer por esta composição autoral às colegas Denise Guerra, Silvia Michele Macedo, Thelma Brito Rocha e aos colegas Ney Campelo, Ronald Carvalho e Cleiton Brandão pelas inspirações qualificadas e esforços implicados ao escreverem conosco esta obra que podemos denominar de um livro resistência. Ocupamos de forma crítica e com dignidade político-acadêmica um espaço educacional fulcral, que a vaga escola sem partido tenta solapar com o seu niilismo cínico. Esta obra sintetiza um conjunto de argumentos construídos na necessidade de continuarmos defendendo a escola politicamente autorizante, enfim, a escola democrática e democratizante. Tomamos partido da escola, sim, e dos seus educadores. Exortamos o trabalho docente para uma formação dignamente política e que o político seja uma experiência formativa socialmente valorada. Desejo-lhes leituras alvissareiras e fecundas. Viva a escola de qualidade e o trabalho dos seus educadores. Uma ótima leitura para todos e todas. Olá, bom dia a todos, a todas e a todes. É com muita alegria que participo aqui do colóquio do Congresso Afro-Luso Brasileiro de Currículo e lanço o meu mais novo livro, que é o Métodos e Técnicas de Ensino e Aprendizagem para a Educação Superior, Cardápio Pedagógico. Um livro que é fruto da minha docência de mais de 30 anos no magistério superior, engendrado, claro, sempre co-criado com meus pares, a partir da experiência com meus alunos. São métodos, técnicas, dinâmicas de ensino-aprendizagem, criativas, inovadoras e que trazem um substrato teórico assentado sobre a pedagogia racio-vitalista e didática sensível, que são a pedagogia e a didática que venho também criando ao longo da minha profissionalidade. O livro está dividido em 7 capítulos, ele tem uma introdução, um prefácio escrito pelo poeta Miguel Almir. Na introdução eu já começo com o saboreando o saber, porque o saber etimologicamente vem do verbo em latim sapere, que significa sabor. Depois trazemos uma discussão sobre o ensino como mediação didática, saberes pedagógicos, didáticos e saber sensível, além da ludicidade como princípio formativo na nossa pedagogia racio-vitalista. Trazemos, a partir do 4º capítulo, os princípios dessa didática sensível e as metodologias de ensino, as técnicas e as dinâmicas criativas que fazem parte desse ideário. Começamos com o primeiro princípio da sensibilização, que visa despertar o desejo de saber dos educandos através de dinâmicas muito interessantes, como a dinâmica da concentração, marcha turca, escultura humana, musicalizando, caixa de Pandora, rede, etc. São dinâmicas de apresentação, de integração, que visam despertar o desejo de saber. Depois, no capítulo 5, outro princípio que visa provocar a imaginação, onde eu trago alguns jogos de percepção, de desenho, bricolagem, poesia, músicas, constelações, retalhos, mandalas, enfim, as metáforas criativas que eu utilizo na minha docência são todas técnicas experimentadas, daí a metáfora da arte culinária, cardápio pedagógico.
E, claro que trabalhamos também com a problematização do conhecimento para fazer aguçar a intelectualidade, porque não há disjunção possível entre sensibilidade e intelectualidade. E, finalmente, no capítulo 7º, o ressignificar do conhecimento e o processo criativo através de trabalhos em equipe, em dinâmicas em equipe, técnicas também em equipe, e finalmente as dinâmicas integradoras que visam fechar a disciplina dos docentes. Então, basicamente é isso. Rapidamente, espero que vocês possam saborear esse novo livro, disponível na Amazon, na estante virtual e no site da EDUFBA. Muito obrigada. Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Leonardo Rangel, eu sou professor de Sociologia e de Currículo do Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campo Salvador. E eu estou aqui para apresentar para vocês um livro muito interessante chamado Redes Educativas e Mundo da Vida, lançado pela EDUFBA. E vocês podem, no próprio repositório da EDUFBA, coloquem repositório EDUFBA, vocês vão baixar gratuitamente. Então, acesso é livre e gratuito. É só colocar repositório UFBA e o título, né? Redes Educativas e Mundo da Vida, e vocês acham, encontram e é só baixar. É um livro muito interessante que se debruça sobre as pesquisas cotidianas nas redes educativas. Conta com pesquisadores nacionais e internacionais. Foi organizado por mim, Leonardo Rangel, e pela querida amiga Liege Sidja, professora da UNEB, e estamos muito felizes em divulgá-lo aqui no Colóquio Internacional Luso Afro-Brasileiro de Currículo. Conta com a participação de vários pesquisadores da Bahia, do Rio de Janeiro e pesquisadores de Portugal também, a exemplo de Telmo Caria, Ricardo Vieira, Ana Vieira. E é uma singela homenagem à histórica praticante e pensante da educação no Brasil e no mundo, Nilda Alves, nossa querida Nilda Alves. Então esse livro é uma singela homenagem para ela. Espero que vocês gostem muito. É um livro feito com muito carinho para tentar pensar as potências da educação e como impulsionar os modos de resistência. Nós precisamos de criação, de resistência, de potência alegre, potência ativa de vida. Eu espero que gostem. Muito obrigado. Curtam o livro. Baixem no repositório da EDUFBA, botando o título Redes Educativas e Mundo da Vida. Ou Mundo da Vida e Redes Educativas. Obrigado. Todos e todas, boa tarde. Eu sou o Sérgio Luiz Pereira da Silva, autor do livro O Irracionalismo de Conveniência, ensaio sobre pós-verdade, fake news e o fascismo digital. E venho aqui convidar a todos para essa leitura desse livro, que é fruto de uma pesquisa que fizemos durante o ano de 2020 sobre o tema da pós-verdade e da fake news e de como essas questões estão ligadas às novas formas de configuração do poder do mundo contemporâneo, sobretudo pela sociedade conectada através da internet. Abordamos aqui no livro a questão de como as novas ideologias conservadoras se atrelam a esses conceitos como dispositivos de controle, dispositivos de interdição, dispositivos de poder que se espraiam pelas relações sociais no cotidiano, sobretudo o cotidiano digital. Esse livro, além de ser fruto de um projeto de pós-doutorado que eu realizei no Formace, na UFBA, sobre a supervisão do querido amigo e professor Roberto Sidney de Macedo, é também uma perspectiva de entender esse problema, né, esses fenômenos das fake news e da pós-verdade, à luz de uma questão interdisciplinar que a sociologia trata, como as novas configurações de poder da sociedade em rede. E abordamos aqui a questão do processo de desinformação como sendo algo que tangencia essas relações de poder. Abordamos também aqui as questões desse novo conservadorismo, essa reconfiguração do conservadorismo político que se espraiou pelo poder público de uma forma tal, com uma certa anuência da sociedade,
para discuti-lo à luz de novas configurações ideológicas. Então, retomamos aqui uma discussão sobre o fascismo e associamos essa a uma discussão sobre a sociedade da desinformação. Eu espero que esse livro consiga refletir sobre questões importantes do nosso dia e convido todos para essa leitura. Muito obrigado. Uma boa leitura. Laila, que bloco. Esse bloco é ótimo, esse bloco é maravilhoso, porque ele é a vida como ela é. Então, assim, além da potência dos livros, a potência dos vídeos. Então, assim, detalhes, Bruno, o nosso colega Bruno me entrou em contato comigo um dia desse e disse, Gel, qual foi a orientação que você deu para os vídeos? Eu disse, quase todo mundo filmou, fez o seu vídeo com o celular na horizontal, aí aparece Léo com o celular na vertical. Eu disse, que coisa linda, que coisa não empacotadora, não pasteurizada, não engessada, a liberdade da vida como ela é. Então, assim, eu achei lindo, e a potência da vida da escola, a vida do ensino, a vida dos métodos e da técnica da professora Cristina Dávila, sempre linda, sempre maravilhosa, essa potência do Sérgio, também da vida como ela é, como nós estamos passando. Então, assim, é um bloco que é muito, muito, muito bonito, especialmente por essa coisa de estarem todos muito à vontade com os seus vídeos. Eu acho assim muito, muito legal. Tá maravilhoso mesmo, eu estou aqui encantada e as pessoas que estão nos acompanhando vão ter a oportunidade de conhecer essas obras, né, esses autores e adquirir esses livros, viu, pessoal? Vamos chamar mais um bloco, né, Gel? Mais um bloco de apresentação, último, e aí a gente faz as nossas considerações finais e o encerramento da nossa sala de autógrafos. Olá, todas as pessoas. Sou Denise Guerra, integrante da equipe editorial do jornal Hermes, ao lado do professor Roberto Macedo, Jerusa Moura, Maria José Firmino e Bruno Olivato. O jornal Hermes, dispositivo de comunicação do Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação, Formaça em Aberto, apresenta nessa edição especial o tema Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares em Realce. Composto por uma seção destaque, elaborada pelos professores José Pacheco e Antônio Flávio Moreira, essa seção evidencia o cosmopolitismo que marca a história do colóquio e sua praxe heurística, formacional e emancipacionista. Na seção 3, Entrevista, Conversações, professora Nilda Alves e professora Janete Carvalho produzem uma conversa em vídeo sobre o colóquio luso-afro-brasileiro em contextos de resistência. Na seção 4, Opiniões em Contraste, apresentamos os pontos de vista de Edmeia Santos e do professor Bento Silva, contrastando com as ideias ciberculturais de Bruno Olivato. Na seção 5, Escritos, pesquisadores do campo curricular argumentam sobre temas que mobilizam atos de currículo nos espaços-tempos presentes. Nessa seção, vamos encontrar o texto do professor Fernando Tavares e das professoras Jamile Borges, Silvia Michele Macedo, Rita de Cássia Pereira Dias, Maria Roseli Gomes de Sá, Verônica Domingues, Inês Barbosa, Rita Frangella e Tânia Mara Zanotti. Por fim, a seção 6, Cotidianos da ANA, Educação e Suas Políticas, temos as experiências do professor Leonel Mendes e da professora Cristiana Ferreira. Essa edição especial do Jornal Hermes é um presente e uma homenagem ao colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, colóquio nômade e cosmopolita que o Formace tem a honra de acolher pela primeira vez, oferecendo um brinde especial à sua sempre densa e exuberante forma de se constituir como ágoras curriculantes. É um prazer estar aqui com vocês nesse 5º colóquio luso-brasileiro de questões curriculares. Meu nome é Claudilene Silva, eu sou professora da Unilab no campo dos Malês, aqui na Bahia,
e estou aqui participando dessa sessão de lançamento de livros para apresentar nosso trabalho A Volta Inversa na Árvore do Esquecimento e nas Práticas de Branqueamento, Práticas Pedagógicas Escolares em História e Cultura Afro-Brasileira. O livro foi lançado em 2019 e hoje estamos aqui apresentando a sua segunda edição. A obra analisa as práticas pedagógicas escolares de valorização da identidade, da memória e da cultura negra vivenciadas em 2 escolas brasileiras, uma em Campinas, São Paulo, e uma em Salvador, aqui na Bahia. Toma a prática pedagógica como materialização do currículo e discute o pensamento negro em educação, evidenciando a trama de relações que atravessam as práticas educativas com reflexões que extrapolam os muros da escola. É um trabalho esperançoso, que nos dá esperança para seguir trilhando esse caminho em busca de uma educação antirracista, porque revela que as práticas pedagógicas de valorização da identidade, da memória e da cultura negra referenciam-se em aspectos da cosmovisão africana, que foi recriada no Brasil, em diálogo com o pensamento de Paulo Freire, e geram uma forma ou outra de pensar e fazer educação que pode sim ser compreendida como uma pedagogia de combate ao racismo. Portanto, espero que vocês apreciem, gostem do livro e se inspirem para que possamos construir práticas inovadoras, subversivas da lógica que aí está. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos, a todos. Eu, professora Silvia Michele Lopes Macedo, e o professor Leonardo Rangel, gostaríamos inicialmente de agradecer aos presidentes e aos coordenadores do 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares por este espaço fecundo de partilha. O livro Antropologia e Educação, Aprendizagem como Caminhada e Formação como Travessia foi organizado por mim e pelo professor Leonardo Rangel. O presente livro, mesclado por enlaçamentos e atravessamentos entre os campos da antropologia e educação, é composto por capítulos de pesquisadores e pesquisadoras do campo da antropologia da educação, com reconhecido destaque nos cenários nacional e internacional. Esta obra nasce de um primeiro movimento de mobilização da Rede de Antropologia, Etnografia e Educação do Norte-Nordeste, a RAE. A obra está disposta em 6 capítulos, contando com um belíssimo prefácio do professor Carlos Rodrigues Brandão, a quem nós somos muitíssimo agradecidos. O livro Antropologia e da Educação, Aprendizagem como Caminhada e Formação como Travessia tem como desejo colaborar e ampliar os estudos em antropologia e educação, mobilizando pesquisadores, professores, estudantes para fazer pensar a antropologia em perspectiva educacional, decolonial e a educação como um ato antropológico compósito, em que as aprendizagens são compreendidas como itinerâncias, caminhadas e os processos formacionais como travessias, nos dos fluxos da vida. Eu e o professor Leonardo Rangel gostaríamos também de agradecer muitíssimo aos autores da nossa obra, a professora Sandra Tosta, ao professor Gilmar Rocha, ao professor Ricardo Vieira, a professora Jamile Borges da Silva, nossa colega da UFBA e também colaboradora dos grupos de pesquisa Formace e Forcult, assim como também agradecer aos professores Raimundo Donato Ferreira do Nascimento e Leide Selma Ferreira Abernaz. Assim, nós lhes desejamos uma boa leitura e muitas inspirações antropológicas. Um abraço para todos. No livro Mochilas Existenciais e Insurgências Curriculares, Possibilidades de Interações nas Pedagogias Culturais do Tempo Presente, eu enuncio currículos existenciais, enuncio possibilidades de currículos que tragam a existência como pautas formativas. Eu tive a colaboração, e que eu chamo de coautoria, dos atores curriculantes, no dizer de Roberto Sidney, que se servem desse tipo de currículo para a formação de infâncias e juventudes no tempo presente. Nós interagimos
fazendo com que eles trouxessem as suas narrativas, como é que eles utilizam as suas mochilas existenciais, ou seja, as suas histórias, o seu nomadismo compósito, como diz Christiane Montbarrot-Aurier, em quem eu encostei, quem encostou em mim, os esbarrões que nós fomos nos constituindo nas nossas bacias semânticas, e como é que isso aparece na sala de aula. Basicamente, a minha tese de doutorado, né, com algumas adaptações, e estabelecemos um diálogo com os estudos culturais para que a gente também possa, além de desenvolver uma crítica, além de desenvolver problematizações sobre os engendramentos desse processo, encontrarmos positividade nisso e aprendemos também com eles. O que eu pretendo com essa obra é demonstrar a heterogênese das relações, é demonstrar as inúmeras pautas formativas que se constituem durante as interações, para além das prescrições disciplinares, né? Então, essa heterogênese aparece sempre, cotidianamente, como pautas formativas. E as mochilas existenciais, elas são provocadoras e são provocadas por essa heterogênese. Uma compreensão desse processo nos ajuda muito a interagir nos contextos onde as pedagogias culturais do tempo presente, os currículos culturais, estão formando infâncias e juventudes. As mochilas existenciais e as insurgências curriculares são possibilidades de currículo vivo, são possibilidades que trazem também o corpo como pautas formativas. Nossa! Que coisa linda, hein? Emocionada aqui mais uma vez. E esse bloco que traz, né, uma identidade muito grande nossa, né, do Formássico. Denise Guerra, nossa querida, lindíssima companheira, amiga, né, trazendo o jornal virtual Hermes, o nosso jornal, né, esse coletivo que a gente produz e que eu tenho um carinho imenso, tive a oportunidade também já de participar, publicar no Hermes e participar de uma construção audiovisual, né, com o pessoal do SEAB, com o Bruno. Para mim, é uma alegria ver mais uma edição do Jornal Hermes aqui com a gente no nosso Luso Afro brasileiro, tá? A professora Claudilene também, Claudilene, perdão, né? Trazendo essa temática da história e da cultura afro-brasileira para dentro das percepções de currículo e de formação. E para fechar com chave de ouro, professora Silvia e o professor Zelão, né? Uma alegria muito grande ter as obras deles aqui também com a gente, né, Gel? O vídeo da professora Claudilene, hoje, 9 da manhã, ela me mandou uma mensagem, eu não vou poder mandar porque eu estou na rua, não sei o quê. Eu disse, olha, se eu fosse você, eu ia procurar um cantinho sossegado e mandava o vídeo para mim. Aí, quando foi depois, ela mandou uma mensagem de que estava o vídeo, eu vibrei, porque assim, ninguém, gente, ninguém fora, todo mundo dentro, é para a gente incluir, a gente está aqui para isso, e é essa a nossa maior intenção. E Zelão é um fofo, né? Um queridaço, eu vivo falando da mochila existenciais, ultimamente a gente tem feito alguns trabalhos aí, tem lavado as mochilas, e citando Zelão. Então, assim, gente, a gente conclui, obrigada, Laila, companheiraça, Laila, assim, parceira, a gente às madrugadas, Laila, olha, vamos aqui, e a gente trabalhando juntas, muito, muito legal, é um vínculo fantástico, e a gente informa vocês que nós não tivemos tempo hábil exatamente porque a gente quis incluir todo mundo, então, gente incluindo o livro hoje, então, nós vamos, nos próximos dias, aí, subir para o site os livros, as capas dos livros, com os links de aquisição. Alguns autores falaram aí, mas ainda assim vai ficar disponível no site. De uma maneira geral, agora é só agradecer a Bruno, agradecer a equipe da Even 3 com Leomir, um grande apoio. Ficou olhando aqui nossas barbeiragens, mas ficou assim muito legal. E
que mais? Desejar a todos uma boa noite, né? Uma Beijo boa noite. para vocês. E fora a emoção da gente estar aqui falando dessas pessoas maravilhosas que a gente, né, que segue a vida da gente nos estudos de currículo. É sério, sim. Um beijo grande, Gé. Obrigada pela parceria, paciência, né? Sobretudo, e deu tudo certo, né? E agradecer também a organização, né? Do Luso Afro-Brasileiro pela confiança depositada, né? O professor Roberto, a professora Denise e aos presidentes né? E o professor Pacheco e todo mundo, né? Que está envolvido nessa organização. Desejo a todos uma boa noite e tem muito luz ainda pela frente, viu, gente? Tem hoje, tem amanhã também, tá? Vamos aproveitar ao máximo. Gé, um abraço. Abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.